Eu que não sou bem nada, eu bem trouxe uma vasilhinha, um potinho aqui pra colocar minhas coisas dentro. Ó. Aí já eu vou bem lá naquela mesa lá, tá vendo? Não é só subir. Eu vou bem lá naquela mesa pra colocar as coisas aqui dentro pra levar pra casa, né? Que é o lanchinho da noite. É verdade. Ô mãe, compra Bob Goods. Calma aí que eu vou contar, ó. Na festa do Carlinhos Maia, Sola Bubu, eu vou levar meu Bob Goods, morango do amor, morango do amor. Oi gente, tudo bem com vocês? Vou fechar a janela aqui, né, porque faz barulho. Basicamente, esse vlog aqui, ele é uma finalização de um semestre exaustivo que eu tive. Eu acho que eu nunca tive um semestre tão estranho quanto esse. E olha que só tive 2. Mas assim, o primeiro semestre, eu acredito que ele teve uma vibe de novo, sabe? Então eu consegui sentir e experienciar coisas que eu não tinha sentido antes. Tudo era muito novo, tudo era muito bonito, tudo era muito claro. Esse semestre já foi um pouco mais exaustivo, já foi um pouco mais pesado, não entendi algumas matérias. E de verdade isso me fez me questionar bastante de novo sobre a minha futura carreira. E eu acredito que agora que eu também tô crescendo, que eu tô vendo como que a vida funciona, entendendo como a vida funciona ainda não, mas eu tô vendo como a vida funciona, sabe? Eu consigo ter essa perspectiva do que eu quero pro meu futuro. Só que ainda não sei o que eu quero pro meu futuro. E isso me pega muito. Não deveria me pegar, porque eu ainda tenho 20 anos, tenho muita coisa pra viver, pipipipopopó, que todas as pessoas velhas falam. Mas eu tenho muitos desejos, eu tenho muitas coisas que eu quero conquistar. Então como que eu não posso e como que eu não preciso me preocupar com o meu futuro, sendo que o meu futuro, querendo ou não, é o agora. E tudo que eu faço agora vai afetar o meu futuro, sabe? Então esse semestre ele me fez pensar muito sobre se é realmente esse curso que eu quero fazer. Eu acredito que não é ser professor. Ser professor, eu não quero ser professor pra sempre. Sabe o que eu gosto? Disso daqui. De fazer filme, de gravar, de filmar, de criar conteúdo, de criar arte, sabe? Eu gosto da arte. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Eu gosto de arte, sabe? De pintar, de desenvolver, de criar, de fazer as coisas ficarem legais, bonitas, atrativas. E foi por isso que eu entrei em arquitetura, pra deixar as coisas bonitas e atrativas. Mas eles colocaram uma porra de matemática. Enfim, o que eu tava falando? Esse semestre foi um pouco complicado e graças a Deus, thanks God, que ele tá terminando agora. Ainda bem, porque eu não aguento mais. Muitas coisas aconteceram, teve uma matéria que me pegou muito, eu tirei uma nota não baixa, a média era 7, eu tirei 6,9, a professora poderia me dar 1/10, ela poderia me dar 1/10 pra eu tirar a média, ela não me deu. Essa professora me deu outra prova e eu vou saber o resultado dela amanhã, no caso segunda-feira. E eu vou gravar pra vocês e eu espero que Deus me abençoe que eu tenha tirado uma nota boa. Porque se eu ficar de recuperação nessa matéria, eu vou ficar muito, muito mal. Porque eu vou ter que fazer prova final. E eu odeio fazer prova final. E eu odeio fazer prova, primeiramente, porque eu tenho validação acadêmica. Então, quando eu não tiro uma nota boa ou aceitável, eu fico me martirizando e fico me culpando porque foi uma incompetência minha. Meu cérebro me martiriza por isso. E agora eu tô um pouco, assim, aflito. Mas não ao ponto de ficar louco nem paranoico. É só uma aflição, sabe? De quando eu lembro, tipo, tem a possibilidade de eu reprovar esse semestre? Eu fico preocupado. Essas férias vão vir como um respiro mesmo, sabe? Pra minha vida. Eu comecei a refletir do que realmente eu quero pra mim, do que realmente eu desejo pra mim, pro meu futuro. E eu percebi que algumas coisas da minha realidade atual não condizem com a realidade que eu quero pra mim. Mas é bem complicado, sabia? Porque quando a gente para pra pensar do que a gente quer, eu quero muitas coisas, por exemplo, e conquistar todas essas coisas, eu quero tudo pra agora. E é esse que é o problema. O meu cérebro ainda não entende que as coisas demandam, é um processo, uma coisa tem que acontecer pra outra coisa acontecer, pra outra coisa acontecer. O meu cérebro, às vezes, ele não entende que isso acontece, sabe? Então, eu fico nesse looping de me culpar por não estar conseguindo as coisas na idade que eu tenho, só que, cara, eu ainda só tenho 20 anos. Só que foda-se que eu tenho 20 anos, eu quero tudo pra agora, o que eu posso fazer? Não sou eu, quer dizer, sou eu sim, mas eu quero pra agora, foda-se. E me desculpa, assim, tá? Ficar irritado com isso, me desculpa por estar
indignado que isso não aconteceu ainda, porque um lado do meu cérebro entende que demanda tempo, é um processo, é uma coisa que tem que ir devagar, só que o outro quer tudo pra agora, e eu não culpo ele, porque eu tenho muitos desejos, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer, eu quero realizar nessa vida minha, de agora, como Pedro, Arthur. Eu tenho essa ânsia de conquistar e de conseguir essas coisas que eu quero agora. E eu não devo me culpar por isso, porque é o que todo mundo deseja. E nem é pelo fato que todo mundo deseja, é o que eu desejo. Eu devo me respeitar por isso. Porque eu acredito que uma pessoa sem ambição, sem um desejo, sem um destino, sem algo que faça ela continuar andando, evoluindo, crescendo, ela já pode desistir da vida. E eu tenho essa noção do que eu quero e eu vou atrás pra conquistar o que é meu. Como que eu cresci num ambiente também que minha mãe nunca deixou passar por nada, nenhuma dificuldade, coisa e tal, mas mesmo assim, a gente não tinha os luxos que a vida pode proporcionar, sempre, se é que você me entende. Por exemplo, eu queria algo, a minha mãe tinha que se planejar pra me dar algo. Ela não poderia simplesmente pegar a grana e comprar algo. Então, eu cresci num ambiente onde que a pobreza, ela era meio que romantizada, entende? Eu cresci com esse pensamento de que quando a gente é ambicioso e quer mais e quer as coisas pra nossa vida pra agora, tipo uma casa boa, um carro bom, viajar, ter qualidade de vida boa, é um pecado, é como se fosse uma coisa ruim. Só que aos poucos eu tô entendendo que não é assim que funciona, não é assim que a vida é. Você ter uma casa boa, você ter um carro bom, não é uma coisa ruim pra você, não é um pecado você ter isso, não é um pecado você querer isso. É normal. E a gente cresce com isso, é ruim, é pecado ser ambicioso, querer mais, como se a gente fosse... Esqueci a palavra. Como se a gente não desse valor ao que a gente tem, sabe? Mas eu dou muito valor ao que eu tenho. Eu sou muito grato por tudo que eu tenho. Só que isso não impede de eu querer mais. Aí toda vez que eu penso em querer algo a mais, ou não estou satisfeito com a minha realidade, por exemplo, eu me culpo por estar querendo mudar isso. Como se eu não pudesse querer mais. E aos poucos eu vou entendendo isso, eu vou quebrando esses estigmas. Engraçado que eu comecei a falar sobre o meu semestre, agora já tô falando aqui sobre outra coisa. Enfim, o que esse vlog vai falar, basicamente, é sobre essa finalização desse semestre. Sobre essa semana de finalização de semestre. Semana passada, como vocês iniciaram o vlog aí, teve a confraternização com a minha sala. Semana que vem, eu acho que segunda, no caso, amanhã, vai iniciar de novo a última semana semestral oficial. E é basicamente isso. Espero que vocês gostem e fiquem até o final, tá bom? Porque eu não sei também. Só fica aí, minha filha. Olá, gente. Eu cheguei muito cedo na faculdade, eu acho. A aula começa às 10, agora são 9 alguma coisa, eu acho, se eu não me engano. E eu vou ficar aqui fazendo o quê? Não sei, porque, na verdade, eu só vim só pra saber minha nota. Porque eu quero saber se eu reprovei ou eu passei de ano de semestre. Tô pensando que eu tô no ensino médio ainda, menina. Mas assim, como eu tava conversando com vocês ontem, tem essa matéria que foi um ó pra mim. Eu não consegui entender muita coisa dela. E assim, eu tô bem apreensivo a respeito dela, com medo de não passar. E se eu não passar, eu vou me matar na frente da professora. Sim, vou aqui, ó, de arrasta pra cima, e eu não quero saber de nada, tá bom? E hoje é o último dia da aula dela. E amanhã eu não tenho aula, só que quarta-feira eu tenho uma apresentação de trabalho. Uma apresentação de trabalho. Quem pediu?
E eu não pedi apresentação de trabalho nenhuma, mas a professora pediu e a gente tem que vir, né? Porque é contrato. Então, aí eu vim hoje por conta que é contrato, né? Se não vir, perde tudo, não sabe o que acontece. E eu vou ficando por aqui, maior satisfação. O menino entrou dentro do banheiro, fiquei com vergonha. Assim, é uma coisa de cada vez. Eu postei um vídeo falando sobre vergonha, postei. Mas vocês viram que eu mantive a calma e continuei gravando? É sobre pequenos passos, gente, é sobre pequenos passos. Eu poderia simplesmente ter baixado a câmera, ficado murcho e ter saído do banheiro? Sim, mas eu continuei gravando e saí do banheiro, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Mas é isso, por enquanto, já gravo pra vocês se eu passei de semestre ou não. Ninguém da minha sala chegou ainda. Eu estou aqui sozinho. Eu publiquei ontem um vídeo no TikTok sobre o vlog. Eu acho que eu publiquei aqui também. Vou publicar aqui também no YouTube, no Shorts. Aí vocês vão lá conferir. Enfim, eu publiquei um vídeo e ele falou bem assim que o vídeo estava violando distrizes do aplicativo. Violando distrizes do aplicativo, me poupa, né? Por favor, cada coisa que eu tenho que escutar 7 horas da manhã, nem tomei meu café direito, você aí querendo de destrize ou app vizinho. Posso nem falar o nome do aplicativo aqui que eu esqueci desse fato. Vocês lembram que no último vlog, essas árvores aqui, elas estavam caindo e coisa e tal? Não faz muito tempo que eu gravei aquele vlog não, tá? Acho que faz 2 semanas, e olha como que as folhas já estão. A natureza é incrível mesmo, né? Enfim, no caminho pra cá eu peguei um trânsitozinho, né? E eu fiquei pensando na vida e eu amo pensar na vida, eu amo refletir sobre as coisas. E eu acho muito engraçado como que a gente dá valor pra pequenas coisas, né? A gente não percebe o nosso dia a dia. Hoje eu vi um cachorro brincando com outro cachorro enquanto os donos conversavam, tipo... É porque eu fiquei muito tempo no trânsito e eu consegui ver toda a cena. Foi um contexto. Vocês assistiram 101 Dálmatas? Foi essa vibe. O cachorro começou a brincar com outro cachorro e os donos deles não se conheciam. Eram 2 homens. E do nada eles começaram a conversar um com o outro. E tipo assim, você vê onde que surge uma amizade assim do nada. E aquelas pessoas estavam abertas para ter uma amizade naquele dia. Não sei. Não sei se elas estavam abertas. Elas pretendiam encontrar uma ou outra naquele dia? Não. Mas por acaso, pelo destino ou pelo sei lá o que você acredita, eles se encontraram por conta dos cachorros, sabe? Então aí eu comecei a ficar pensando, tipo, como às vezes a gente não tá preparado para as coisas da vida e mesmo assim a vida coloca a gente nesses caminhos, né? E eu até prefiro que seja assim, porque quando eu me preparo para algo, é bom, porque tem mais probabilidade daquela coisa dar certo, obviamente. Mas também é muito legal quando que a gente é pego de surpresa, sabe? Porque, a gente aprende a improvisar, porque improvisar muitas das vezes é uma habilidade necessária de sobrevivência para qualquer pessoa. E eu acho que quando a gente se prepara também demais para algo, a gente fica muito ansioso e muito nervoso para que aquilo dê certo. E se aquilo não der certo, a gente vai se culpar por não dar certo. Então, meio que eu prefiro que as coisas realmente sejam dessa vibe, sabe? Meio... inesperada, porque eu só reajo a ela na hora, eu não fico me martirizando, porque eu tenho essa questão de me martirizar. Se eu tivesse feito daquele jeito, se eu tivesse feito daquele outro jeito. E quando eu me planejo, eu fico muito ansioso, porque eu quero que as coisas aconteçam logo, eu quero tudo pra agora, eu quero tudo pra hoje, e não é assim. Então essa questão de ser inesperado, a gente não esperar que as coisas aconteçam na nossa vida, às vezes é bom sim, sabia? Porque, sei lá, dá um ânimo pra vida, né? Porque imagina que se a vida tudo fosse esperado, se a gente soubesse de tudo da vida. Às vezes é legal também, tá? Porque seria muito bom saber o que tá por vir. Mas em outros momentos é muito legal a gente ter essa coisa de não esperar o que tá por vir, não saber o que está por vir. Porque assim deixa a vida mais dramática, deixa a vida mais animada, deixa com suspense, deixa com um tchan, sabe? E outra, eu acredito muito que cada um é protagonista da sua história. Imagina um protagonista sem um drama. Imagina um protagonista sem um quê? Um tchan. Sem graça, né? A história da vida fica. Imagina que se fosse tudo mão beijada, se você soubesse tudo o que ia acontecer. Não ia ter um plot twist, não ia ter um pá, sabe? Então às vezes é necessário sim a gente não saber o que vai acontecer na nossa vida. Às vezes é necessário sim a gente ser pego de surpresa. E a melhor coisa que a gente faz é aprender como lidar nessas situações. Aprender a como a gente vai se comportar
porque mudar o que já aconteceu é impossível. Então o que a gente pode fazer é entender, se entender primeiramente, e depois entender como a gente quer se comportar, como que aquilo vai afetar a nossa vida, porque isso a gente tem poder de escolha. Mudar a gente não consegue, mas como a gente vai reagir, a gente consegue controlar sim. Então basicamente essa reflexão que eu tenho desses dois cachorros, sim, minha cabeça flui, minha cabeça voa muito rápido. Desses dois cachorros se encontrando e o dono se encontrando, eu comecei a pensar nisso tudo. E a diquinha agora que fica pra vocês é que, tipo, se atentem mais em como vocês vão reagir às coisas do que tentar mudá-las. Porque às vezes a gente não espera algo e esse algo acontece, não tem como a gente mudar. Então a melhor coisa que você faz é se entender e saber como você vai reagir a isso. Vamos supor, bati o carro. A, eu posso ligar pro mecânico, B, eu posso ficar reclamando. Qual que é melhor? Fica a dica aí pra você, tá bom? Galera, estamos aqui, eu e Sofia. Vem cá, Sofia. Estamos preocupados se vamos passar ou não. O que você acha? Eu acho que não. Ela acha que não, eu também acho que não. Mas eu tô sentindo que eu gosto de plot twists. A gente vai passar e eu vou gravar pra vocês. E se eu não passar, eu vou gravar também. É. 8,8. Tá aceitável. Sei nessa porra, caralho. Graças a Deus, aleluia. Quem bateu o tambor, quem fez coisas pra mim, quem mandou energia negativa, caiu por terra. Porque eu falei que quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, ninguém tira. Eu passei de ano querendo vocês não, tá bom? Um beijão pra todos vocês, estou muito feliz. A professora foi, eu achei os cálculos que ela fez lá, eu não entendi muito bem, mas assim, eu passei, que é isso que importa. E agora eu tô bem mais tranquilo. Graças a Deus, vocês não têm noção do alívio que eu estou agora. Vocês não têm noção. Ela, tirei, se eu não me engano, a minha média final foi 8,5, 8, alguma coisa. Eu tava preocupado, porque minha primeira prova eu tirei uma nota bem ruim, abaixo da média. E agora essa outra eu tirei 8,8. Graças a Deus, só que eu participo, eu pergunto, eu engajo, eu gero conteúdo. Então, passei, meu filho. E eu não quero problema com ninguém mais. Então assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, meu amor. Beijão, vou ficando por aqui, maior satisfação. Agora estamos tranquilos aqui, porque soubemos a nossa nota. Vamos esperar o café agora, porque tem um café lá na sala pra gente tomar junto com todo mundo e coisa e tal. Aí a gente vai esperar, porque tem outro pessoal lá na sala agora recebendo a nota dele. Eu tô muito aliviado, tô bem mais tranquilo do que eu tava, que eu contei pra vocês, né, que eu tava um pouco preocupado, porque eu tenho validação acadêmica, aí pipipipopopó. Mas graças a Deus deu tudo certo, galera. É isso, agora vamos ver o que vai ser das outras matérias, porque eu não sei como que ela vai ser. E espero conseguir passar em tudo nessa merda, né? Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente tá indo pro estágio. Tem que pagar conta, né? Tem que trabalhar, senão não dá certo. Pra falar a verdade, eu tô querendo muito, muito demais a minha casa. Só que minha turma de agora, ela é tranquila, mas assim, ainda tô me adaptando a ela, sabe? Tem muita coisa ainda pra acontecer. Tô vendo como que as coisas funcionam, a dinâmica e coisa e tal. Eu vou dar essa aula, aí eu vou ir correndo pra casa. Chegando em casa eu tenho que dar outra aula. E mais tarde eu vou descansar, né? E graças a Deus, amanhã eu não tenho aula. Amanhã eu vou pegar pra resolver algumas questões de trabalho mesmo, coisa e tal, me organizar a minha vida. Vou ficar mais tranquilinho em casa. E por enquanto é isso. A gente tá indo ali, eu estou indo da minha aula, a Ana também tá indo da aula.
Eu não sei mais o que falar não, cansei de falar. Gente, vocês não vão acreditar o que acabou de acontecer comigo. Olhem. Meu óculos quebrou, simplesmente. Meu óculos quebrou, simplesmente. Eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, caiu um negocinho aqui no chão, ó. Tem algum lugar por aqui e eu não sei onde que tá. E ele tá aqui quebrado. Ele tava aqui dentro da caixinha, olha. E eu peguei ele tava assim. Alguém jogou praga, eu tenho certeza. Porque tá todo mundo me perguntando sobre onde você comprou esse óculos, onde você comprou esse óculos. Aí alguém deve ter jogado praga nele e agora ele quebrou por conta disso. Mas eu já vou avisando que jogando praga ou não, ele não vai quebrar, tá, amor? Pode parar que não vai funcionar comigo, não. Eu acabei de dar uma aula. Até esqueci de gravar pra vocês que eu tava dando aula. Enfim, eu acabei de dar uma aula aqui agora. Eu tô aqui, na verdade, fazendo a chamada. Eu já tô bem cansadinho pra falar a verdade pra vocês. Só que, graças a Deus, amanhã eu não tenho aula. Ai, Deus é muito bom, né? Eu sei, ele é maravilhoso. Amanhã eu não tenho aula. E é isso, basicamente. Eu tô muito feliz também que eu tô conseguindo voltar pra casa pra dar aula de casa. Porque antes eu tinha que ficar lá no meu estágio o dia todo. E era muito desgastante, você é louco, não compensa, eu ficava mal, ficava instável. E agora eu tô podendo voltar pra casa. Só que eu queria conversar com vocês é a questão de... Acontece que hoje eu fui pra faculdade, como que eu falei com vocês, né? Eu mostrei pra vocês lá na faculdade. E aquilo que eu senti na faculdade, aquele medo que eu senti na faculdade, era uma coisa que tá sendo recorrente na minha vida e vem sido recorrente na minha vida durante muito tempo, sabe? Que é essa questão de eu me cobrar muito por coisas que eu faço. Eu tenho uma mania de ser muito... querer, pelo menos, ser muito bom em tudo que eu me proponho a fazer. Isso é uma qualidade ou um defeito meu, que eu não sei ainda identificar se é uma coisa muito boa, se é uma coisa muito ruim, porque ao mesmo tempo que ele me ajuda a alcançar um nível de qualidade em tudo que eu me proponho a fazer muito bom, eu me machuco muito, psicologicamente, principalmente. Porque essa coisa de ser perfeccionista e de querer tudo muito bem feito, tudo muito bem elaborado, muito bem criado, não é legal. E é só legal na teoria, porque na prática é uma grande merda. E essa coisa da gente se cobrar, de ter cobranças em ser suficiente sempre, em ser mais do que suficiente. Porque se eu fosse simplesmente suficiente a todo momento, pra mim já tava bom. Só que eu sempre tento ser mais que o suficiente. Não pra mim, pra algumas pessoas também. E eu tô tentando parar de fazer isso, de querer ser suficiente pras outras pessoas, porque ser suficiente só pra mim, ou me martirizar só pra mim, já é doloroso. Imagina pra outras pessoas, sabe? Então, quando que eu me coloco nessa situação, nesse ambiente, nessa posição onde que eu tento me encaixar em padrões ou expectativas que as outras pessoas colocam sobre mim, eu acabo me machucando. Eu já fiz muito isso, tipo, muito mesmo, porque eu sempre fui aquele Pedro que não dava muito trabalho pra minha mãe, que eu era muito inteligente, me dedicava nas escolas, minha mãe não tinha problemas com notas, minha mãe não tinha problemas com comportamento, só que eu conversava demais, mas assim, coisa boba. Quem não conversa, né? Tem boca pra conversar. Só que eu sempre tive muito essa cobrança em ser o Pedro perfeito, e isso me machucou muito durante muito tempo e ainda me machuca em alguns momentos, porque quando eu percebo que eu não sou perfeito, e é óbvio que eu não sou perfeito, só que meu cérebro não entende isso, eu acabo criando uma personalidade minha na minha cabeça como se eu fosse o vilão, como se eu não fosse o suficiente, como se eu não fosse bom o suficiente para aquilo. Porque vamos supor, eu sempre fui muito inteligente na questão de escola e coisa e tal, só que quando eu comecei a frequentar a universidade, comecei esse mundo acadêmico, eu percebi que a minha inteligência não era nada comparada às outras pessoas, porque tinha outras pessoas que faziam 1 milhão de coisas e eu vinha com essa síndrome de comparação que eu tenho na minha cabeça de me comparar com todo mundo, e nisso eu começava a sentir que eu não era suficiente, que eu não era bom o suficiente pra nada, e isso acabou me machucando muito, e ainda me machuca, porque quando que alguém tira uma nota
maior que a minha, eu fico, cara, você poderia ter se esforçado mais, mas eu me esforcei nessa merda, sabe? Não o suficiente também, porque às vezes eu sou preguiçoso, mas muitas outras vezes eu me esforcei o suficiente e só não foi pra ser. Às vezes não é pra ser, sabe? E a gente tem que começar a entender isso, que nem tudo na nossa vida é pra ser, não é pra ser agora, talvez, sabe? E tá tudo bem também a gente não conseguir tudo sempre que a gente quer, sempre que a gente tenta, porque a vida é assim. Só que minha cabeça ela não entende esse ponto de que as coisas são assim, as coisas funcionam desse jeito, e ela quer sempre ser a melhor. Eu quero sempre ser o melhor, eu quero ser sempre o primeiro, eu quero estar sempre entre os melhores. E uma coisa da minha vida que eu falo, tudo bem eu não ser primeiro, mas eu quero sempre estar entre os melhores, porque uma coisa também que eu entendo sobre mim é que eu não nasci pra pouco. Desculpa, eu sei que isso sou um pouco prepotente, aí vem naquela ideia de novo, onde que eu sou uma pessoa pobre, né, e eu fui criado numa família pobre também. Não tô falando de pobre, de pobreza, miséria, tá, gente? Eu tô falando pobre de pobreza, noção de classes sociais, que existem pessoas, o que é rico e o que é ser pobre. E nunca passei por nenhuma necessidade, graças a Deus, mas na classificação do mundo, assim, de classes sociais, eu sou pobre. Então, eu sempre, na minha família, no meu ambiente, sempre teve essa cultura de que a riqueza era um problema e a humildade é sempre a melhor coisa. Então, eu tinha que romantizar essa pobreza. E o fato de eu sempre querer mais, almejar mais, querer mais, me fez querer me cobrar mais, sabe, querer mais de mim, puxar mais de mim. E isso é muito desgastante. E ninguém pontua, pelo menos eu não vi ninguém. E é poucas pessoas que conseguem ter esse papo de como é desgastante você ser uma pessoa que se cobra bastante. Porque é muito, muito difícil eu, com 20 anos, olhar pra uma pessoa de 30 e me comparar com ela. Essa pessoa tem uma vida total diferente da minha. Ela viveu muitas coisas a mais do que eu. E ainda assim eu continuo me comparando com ela, me cobrando e me perguntando por que eu ainda não consegui isso. Eu já me perdi na minha linha de raciocínio, ou por que eu comecei esse vídeo. Porque é que nesse semestre eu não me cobrei tanto. Eu peguei mais leve comigo mesmo, sabe? Durante o semestre em si. Porque eu falei, calma, a gente já se cobrou tanto a vida toda. Tudo bem a gente dar uma descansada agora. E o que aconteceu? Eu fiquei instável. Eu não consegui tirar as notas tão boas quanto que eu queria. Eu não tava vendo os resultados que eu queria, sabe? Das coisas que eu tava me fazendo, dos meus projetos, dos meus estudos, de tudo que eu tava fazendo. E isso me fez me lembrar de que... Engraçado que isso só começou a acontecer quando eu parei de me cobrar. Quando eu parei de me cobrar, tudo isso começou a acontecer. Aí vem na minha cabeça, será que quando eu me cobrava como se eu fosse um robô, que eu me tratava como se eu fosse um robô, eu me tratava como se eu fosse uma máquina. Eu não tinha sentimentos, eu não tinha tempo livre, eu não tinha nada. Eu só estudava, trabalhava e fazia minhas coisas. E será que quando eu tava fazendo isso, as coisas estavam dando certo? E esse que é o caminho? Ou o fato de eu ter percebido que eu me cobrar demais não estava sendo tão proveitoso e eu ter descansado foi bom pra mim? Eu não sei se você conseguiu me entender, porque nem eu me entendi. Mas assim, veio na minha cabeça essa coisa de tipo, será que naquela época que eu tava me cobrando realmente foi boa mesmo? Porque os resultados estavam sendo bons? Ou essa fase minha que foi boa porque foi muito boa pra mim, meu espírito, minha alma, minha essência? Porque agora eu me descobri, agora eu consigo me entender como Pedro Arthur. Só que os resultados das outras coisas que eu tava fazendo não foram tão bons. Não foram ruins, obviamente, porque também eu não deixei de mão beijada, eu não larguei tudo. Só que não foram tão bons quanto. Só que aí eu paro e penso também, não. Sabe o que acontece? É que não era pra ser. Não é culpa minha, não é porque eu parei de me dedicar. Eu me dediquei pra um cacete, porque antes de todas as provas eu tava estudando. Mesmo não querendo, eu tava ali estudando. Porque antes de qualquer trabalho eu fui ali, mesmo não sabendo nada do conteúdo, eu fui lá pesquisar o mínimo pra apresentar. E só o fato de eu ter pesquisado o mínimo já demonstra muito da minha responsabilidade quanto às minhas coisas, porque o que é meu, eu vou fazer bem feito. Então não foi uma questão minha de eu ter largado a mão, de eu ter ficado desleixado ou coisa e tal. É porque o momento do que eu tô vivendo agora não é isso mais. E a minha perspectiva atual de como que eu quero que minha vida seja não é mais isso, sabe? Isso não é mais pra mim. Essa coisa de ficar se cobrando, essa coisa de ficar me martirizando por coisas pequenas não cabe mais comigo, não cabe mais em mim, não cabe mais na minha realidade. Então, eu entender isso e crescer e desenvolver um pensamento a respeito disso é muito mais complexo do que eu simplesmente continuar e voltar a me cobrar. Sabe? Eu venho trabalhando muito, eu venho estudando muito, eu venho fazendo muitas coisas. E essas muitas coisas que eu venho fazendo hoje, eu não fazia antigamente, sabe? E é por isso que
Antigamente eu me martirizava também, porque antigamente eu não refletia sobre os meus sentimentos. Eu só pegava eles, amassava e colocava dentro de uma sacola e deixava lá. Hoje em dia eu paro, eu reflito, eu me permito chorar, eu me permito sofrer, eu permito sentir os sentimentos que uma pessoa normal sente. Porque antigamente eu não me permitia isso, eu não tinha tempo pra chorar, eu não tinha tempo pra ficar triste, porque eu tinha muita coisa pra resolver na minha vida. E hoje em dia eu tô falando, calma também, calma tudo. Esse é o meu momento de ficar triste, esse é o meu momento de trabalhar, esse é o meu momento, sabe? Eu acredito que é muito importante a gente dividir o nosso tempo, porque o nosso tempo é muito precioso, a gente não pode ficar gastando ele à toa. E é basicamente isso que eu quis trazer aqui, a reflexão, que eu falei de várias coisas e não falei acabando falando nada, é que o porquê a gente se cobra tanto é porque a gente quer muita coisa. Eu quero muito, você quer muito, e por isso você se cobra, e por isso eu me cobro, por isso que a gente tá se martirizando a todo momento, porque eu nasci pra muito, eu quero mais, eu não nasci pra viver em palquinho pequeno, eu nasci pra ser um espetáculo inteiro, sabe? Eu não nasci pra ser pouca coisa, eu nasci pra ser muita coisa, e é por isso que eu me cobro tanto, porque enquanto eu não me ver na minha realidade, que eu desejo, que eu almejo, que eu quero pra mim, eu não vou ficar sossegado, eu não vou ficar bem. Por isso que a gente se cobra tanto. Só que a gente também tem que ter noção de que a gente é muito novo e a gente tem muita coisa pra viver. Eu tenho muita coisa pra viver. Você, independente da idade que você tem muita ainda coisa pra viver. Então, permita-se viver e pare de se cobrar um pouco. Não tô falando pra você não se cobrar, é importante você se cobrar sim. Mas viva também. Porque se você não viver e ficar só se cobrando, depois quando você conquistar, você vai perceber que não valeu tanto a pena assim. Porque, infelizmente, aquela merda que eles falam, a caminhada é mais importante que o destino. Infelizmente, essa merda é verdadeira. Porque esse processo, essa caminhada, esse desenvolvimento é o que faz a gente crescer, entender e viver tudo. Porque o destino final, a gente só vai bater palmas e aí? O que a gente vai fazer? Porque isso já aconteceu muitas vezes na minha vida. Eu queria algo, fiquei tão focado naquilo, conquistei. Quando eu conquistei, eu não queria mais. Porque eu não vivi o processo, sabe? Então acho que viver esse processo de se cobrar, mas também de viver, é importante, sabe? Então, se cobre, mas também viva. Ou também não faz porra nenhuma, faz o que você quiser, tá bom? Fica tranquila. Olá gente, tudo bem? Cheguei aqui na faculdade agora. Eu já tá lá na sala apresentando os trabalhos. Hoje a gente tem que entregar o último trabalho, é o último trabalho que a gente tem que entregar do semestre. Tanto que hoje é o último dia do semestre mesmo, assim, de aula mesmo. Amanhã seria o último dia oficial, só que amanhã a gente não tem aula, então hoje é o último dia. E a gente só veio aqui só pra apresentar essa merda desse trabalho. Porém, vai ter um café da manhã delicioso. E então a gente vai lá fazer. De verdade, eu não sei muito bem o que o trabalho é. Eu fiz ele, mas eu não sei do que ele se trata direito. Eu vou ter que apresentar, vou ter que me improvisar e depois eu falo pra vocês se eu fui bem, se eu fui ruim, o que aconteceu, beleza? Basicamente é isso que vai acontecer hoje. Também tenho que dar aula à tarde e é isso. Por enquanto, deixa eu ir lá pra sala, porque eu tô meio que atrasadinho, não tem? Gente, acabou o semestre, graças a Deus. Agora é férias, né, amor? Férias assim, ainda eu tenho que trabalhar, né? Porque as contas não se pagam sozinho. E, pra falar, quem falou que eu ia reprovar, continue falando porque não vai acontecer nunca mais, tá bom, meu amor? Não tem reprovação. Passamos de semestre, graças a Deus, pela força do ódio. Sou grato por todas as pessoas que mandaram energia positiva e as pessoas que mandaram energia negativa caiu por terra, tá? Enfim, gente, beijão, tchau. Galera, estamos aqui agora, a gente vai ali no supermercado. Eu e a Anali, nós vamos ali no supermercado comprar uns negócios. Negócio não, né? Eu tenho que comprar uma barra de chocolate. Porque a aula passada, eu fiz um bingo com meus alunos e um deles ganhou, né? Aí eu tenho que comprar o brinco pra dar pra eles, né, coitado? Porque eu sou um bom teacher. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui finalizando a minha aula. Meus alunos já foram embora, não tem mais ninguém aqui, olha. Já desliguei também o projetor, tudo e tal. E eu só queria conversar um pouquinho com vocês rapidinho. Nossa, esse ano tá uma merda, mas eu vou conversar mesmo assim porque eu preciso falar isso pra vocês.
Essa questão que a gente se cobra tanto, ela é ruim porque a gente acaba se machucando. Eu, pelo menos, me machuco muito quando eu me cobro, porque eu esqueço que eu tenho necessidades, que eu tenho limites, e parece que meu cérebro ele não entende esses limites e acaba meio que se auto-sabotando e pedindo mais do que eu posso. E é até bom, porque querendo ou não me desafio. Só que muitas das vezes eu me machuco me cobrando desse jeito, porque eu esqueço que eu sou humano, que eu tenho sentimentos, e eu acabo invalidando tudo isso que eu passo internamente, emocionalmente, só para conseguir o que eu quero. Só que é muito bom quando a gente consegue o que a gente quer, mesmo invalidando nossos sentimentos, tá? Não vou mentir para vocês. Por quê? Eu tava aqui agora refletindo, meus alunos saíram e eu falei, caraca, a aula de hoje foi paga, tá tudo tranquilo. Então, ter essa sensação de, tipo, mesmo estando exausto, mesmo estando cansado, você continuar e realmente conseguir, porque assim, eu não tava cansado no início, eu tô cansado agora no final, e estando cansado agora no final, e ter conseguido isso, ter visto que isso tudo deu certo, e que eu consegui passar de semestre, que eu consegui um trabalho legal, que eu consegui dar a aula que eu tanto planejei, ver essas coisas acontecendo, feitas, concluídas, e feitas com muito bom êxito, porque eu trabalhei muito para fazer um bom trabalho e fiz um bom trabalho, é muito gostoso ver isso, porque assim, eu pelo menos tenho muito essa coisa na minha cabeça de que tudo que eu faço tem que ser muito bem feito, e eu já comentei isso com vocês, de que tudo realmente que eu faço, eu me cobro bastante para que aquela coisa seja bem feita, e não seja bem feita só para os outros, seja bem feita para mim. Eu que tenho que olhar para aquilo e falar, caraca, eu fiz um bom trabalho aqui, e eu me cobro muito em tudo que eu faço, eu tenho um bom êxito, porque eu tenho essa questão de perfeccionismo, sabe? E não é um perfeccionismo, tipo, uma coisa que eu não consigo controlar. É quase uma coisa que eu não consigo controlar, mas assim, ao mesmo tempo eu consigo. Só que, o que eu queria falar? Eu entrei em várias vertentes e eu não falei o que eu queria. É muito bom quando a gente se cobra e as coisas que a gente se cobrou, vêm os resultados, e os resultados são muito bons. Eu passei de semestre nessa merda, eu me cobrei muito, eu estudei muito, esse semestre eu fui bem safado, pra falar a verdade, que eu não me dediquei tanto quanto eu gostaria. Mas mesmo assim, no final, quando eu vi que eu não tava com prejuízo, porque eu nunca fico em prejuízo, porque querendo ou não, inconscientemente meu cérebro sempre manda eu estudar e fazer as coisas, só que quando eu vi que eu não tava dando o meu potencial quanto eu gostaria e quanto eu posso, eu fiquei me cobrando demais, tipo, ai Pedro, você fez tal coisa de modo desleixado, você poderia ter feito melhor, você poderia ter feito isso de forma diferente, por que você tá assim, por que você tá preguiçoso, e eu me cobrei por isso. Então eu comecei a correr atrás do que eu não tinha feito, que foi o certo pra minha cabeça. Eu não ter feito aquilo foi bom, porque eu tive tempo pra pensar, pra viver, pra experienciar sentimentos que eu nunca tinha experienciado antes, que foi essa questão de ter paz de espírito. Enfim, quando eu vi que eu tava ficando pra trás em algumas coisas da minha vida, principalmente na minha vida acadêmica, eu comecei a correr atrás pra tentar suprir tudo aquilo que eu tinha perdido, que eu não tinha perdido nada, mas minha cabeça eu tinha perdido, porque da minha cabeça tudo é uma competição e eu tenho que ser sempre o melhor, e é uma merda isso, tem que sempre estar tudo perfeito, tem que sempre estar tudo muito bom. Então eu comecei a me cobrar por coisas que eu não deveria, e me cobrei até ontem, que eu tava me cobrando. E ver que isso tudo deu certo e que eu consegui, com bom êxito, com bom resultado, com notas boas, ter conseguido essa nota final, de ter conseguido passar nas matérias, porque tipo, teve uma matéria de ontem que eu gravei pra vocês, que eu consegui, graças a Deus, passar na matéria da professora, que eu tava com medo de passar. Aquilo ali foi fruto de uma autocobrança minha, que eu me martirizei muito, por muito tempo, depois que eu tirei uma nota ruim na matéria dela, para conseguir tirar uma nota boa, e ainda tirei um 8,8, e eu me martirizei por ter tirado 8,8, porque era para ter tirado no mínimo um 9,5, tá? Então, para eu entender que um 8 ainda é uma nota boa, uma nota válida, e que esse 8 me fez passar de semestre, é um processo que ainda eu estou trabalhando, é um processo que eu estou trabalhando internamente. Então é por isso que eu me cobro muito, porque eu quero ser mais, eu quero mais, eu mereço mais, eu quero brilho, eu quero palco, eu quero viajar, eu quero conquistar coisas, eu quero uma vida estável, financeira, eu não quero me preocupar com dinheiro, porque ser pobre é uma merda, que a gente sempre se preocupa com dinheiro. Vocês não têm noção quanto uma merda, que tudo que a gente vai fazer é essa merda desse dinheiro, que a gente tem que se preocupar com essa merda de divino. Ai, eu não tenho dinheiro
dinheiro para aquilo, se eu fizer aquilo. E outra, sempre tem uma coisa que a gente tem que abdicar. A gente sempre tem que abdicar de algo para conseguir aquele outro algo. Eu até comentei sobre isso no vlog passado, só que pro pobre é pior ainda. Porque a gente não tem que abdicar de uma coisa, é de 5. Mas graças a Deus eu sou muito grato por Deus, por tudo. Eu tenho uma vida financeira muito legal, não passo nenhum tipo de necessidade, não passo por nenhum tipo de dificuldade, graças a Deus e graças a mim também, porque eu trabalho muito por isso. Meus pais também, sou muito grato a eles. Só que eu quero mais, eu não posso me culpar por querer mais. É o que eu quero, é a minha essência, sabe? Eu não posso me culpar por querer viver uma vida confortável. Eu não posso me culpar por querer viajar o mundo, conhecer lugares, ter uma vida, um carro bom, uma casa boa, poder comprar minhas coisinhas quando eu quiser. Eu não posso me culpar por isso. Então, por isso que eu tenho essa autocobrança, porque eu quero sair dessa realidade que não me pertence, sabe? E aos poucos eu tô me conectando mais e mais à realidade que realmente me pertence, que eu me identifico, que é pra mim, sabe? Eu não deveria me martirizar por isso, eu não deveria jogar pedra em mim por querer mudar isso. Só que eu também não preciso me matar, me autocobrando como se eu fosse um robô, como se eu não tivesse sentimentos, para conseguir isso para ontem. É um processo. E assim, eu tô entendendo que é um processo de eu entender que as coisas acontecem devagar, que é tudo uma coisa de cada vez. Mas na minha cabeça é tudo que eu quero, tudo pra agora. E por isso eu me cobro tanto, porque eu quero resultados agora. Não é assim e nunca vai ser. Independente que eu queira ou não, se eu brigue ou não, eu não vou conseguir sempre o que eu quero e tá tudo bem. E as autocobranças que eu faço comigo, eu sei que no fundo é pro meu próprio bem, é pra eu alcançar o que eu desejo, o que eu quero. Só que eu tenho que saber dosar ela, porque se eu não souber dosar ela vai acabar me matando. Se cobre sim, é importante você ir atrás, correr pra fazer o que é seu. Só que preze pela sua saúde mental também, sabe? Preze por aqui, porque se aqui não tiver bom, o resto não funciona. Não funciona, nega. E eu vou te falar que não funciona, tá? Não funciona mesmo, porque burnout é coisa séria, problemas psicológicos são coisas sérias. Então, resolva-se primeiro para depois resolver a sua vida, ok? Um beijo, abraço, gente. Vejo vocês até o próximo vlog. Fui!